Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Retornamos a mais uma aula e hoje nós vamos entrar, né? Na aula passada nós vimos sobre as substâncias vitais, o conceito de Ti, né? E Ti é essa energia. E hoje nós vamos para o capítulo 2, né? Na página 20 do livro, na edição nova, edição antiga, ou quem está no PDF, é página 17, vai muito do tamanho da fonte que vocês colocam aí no celular de vocês, mas tá por aí, tá? Entre 17 e 20, e nós vamos iniciar então no capítulo 2, esse que está aí na tela de vocês, teorias do Yin e do Yang. A gente falou de energia, né? Os chineses, quando eles começaram a estudar essas energias que permeavam o universo, eles descobriram que existiam dois tipos de energia. Uma energia mais quente, outra mais fria, né? Uma energia mais clara, outra mais escura, uma mais profunda, outra superficial. Esses dois tipos de energias com características opostas. Então, eles deram o nome de Yin e Yang. Então, nós vamos começar esse capítulo de hoje estudando as teorias básicas da medicina chinesa e, como o próprio título nos traz, teoria básica é a base da medicina tradicional chinesa, é vocês compreenderem a teoria do Yin e do Yang, tá, gente? Vocês compreendendo essa base toda do Yin e do Yang, você já tem, assim, 50% do caminho andado dentro da acupuntura, tá bom? Então, vamos lá. Teoria do Yin e do Yang. Os fenômenos científicos devem ser, de início, minuciosamente observados para que, mais tarde, seja possível desenvolver grandes teorias. Esses processos constam comumente em 5 etapas: observação, análise, suposição, comprovação e conclusão. Então, é assim que, né, um fenômeno científico é desenvolvido, através dessas 5 etapas, né? Primeiro eu observo, depois eu analiso, depois eu faço a suposição daquele caso, né? E depois a comprovação da minha suposição e depois a conclusão. A teoria em Yang passou por esse mesmo processo. Na China antiga, as primeiras observações efetuadas levavam à conclusão de que a estrutura básica do ser humano era a mesma do universo. Depois vieram aí falando que, né, a nossa matéria base é carbono. E carbono está no universo inteiro. Tudo é feito de carbono, né? Todas as matérias contêm carbono. Então, os chineses já tinham razão, mais uma vez. Então, todos os fenômenos da natureza foram classificados em 2 polos opostos: Yin, negativo, e Yang, positivo. Eu quero fazer uma pausa aqui para colocar a vocês o seguinte: não vamos usar essa conotação, essa tradução de positivo e negativo para Yin e para Yang. Por quê? Na nossa língua, negativo é algo ruim. Positivo é algo bom, né? Então, na tradução, traduziram assim. Mas isso, se a gente for fixar dessa forma Yin e Yang, né, como sendo positivo e negativo, eu vou achar que tem uma energia boa e tem outra energia mal. Não. O Yin e Yang, eles são opostos e se completam. Então, tanto eu preciso do Yin, quanto eu preciso do Yang, né? Então, eu não posso ter uma energia ruim circulando em mim e uma energia boa circulando em mim. Não.
Né? O pessoal fala, amor e ódio. Não, o ódio é uma coisa, é um sentimento ruim. O amor é um sentimento bom. Então não é amor e ódio, não é mal e bem. Esqueçam essas conotações que dão para o yin e yang, tá? Positivo e negativo. Não, não é isso. Yin, ele é uma energia que tem as suas características que são necessárias para a minha vida. O yang é outro tipo de energia com outras características que também é importante para a minha existência. Então, esqueçam esse conceito de yin yang, bem e mal, amor e ódio, positivo e negativo. Não, não é isso, tá? Vamos lá. Na verdade, gente, a tradução literal de yin e yang, né? Se a gente for traduzir exatamente o que o chinês quis dizer com yin e yang, é o seguinte: é o lado da montanha que fica na sombra, que é yin, e o lado da montanha que fica no sol, que é yang. Eu preciso tanto da sombra nos dias de sol, quanto eu preciso do sol nos dias de frio. Então eu preciso de ambas, tá? Então não pode ser uma ruim e outra boa. Elas são opostas, mas necessárias. Aqueles que apresentam como características força, calor, claridade, superfície, grandeza, dureza, peso, pertencem ao Yang. Ao contrário, o que apresentam características opostas pertence ao Yin. Então, o que apresenta fraco, frio, escuro, profundo, pequeno, mole, leve, é Yin. Então, são sempre opostos. Né? A minha cabeça toda, ela é Yang. Por quê? Porque ela está no alto. Alto é Yang. Os meus pés são Yin. Yin por quê? Porque estão lá embaixo, na terra. O céu é Yang, a terra é Yin. O alto é Yang, o baixo é Yin. Ao, o esquema abaixo nos dá uma visão do Yin e do Yang. Nesse quadro aí, que vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Na natureza, o que é Yin e o que é Yang? Vamos ver lá. O que é Yang? O sol, o dia, o céu, o homem do gênero masculino, o verão, o calor, o sul, o norte, né? Tudo isso é Yang. E o que é Yin? A lua, a noite, a terra, mulher do sexo do gênero feminino, inverno, frio, leste e oeste. Vamos ver no corpo humano, né? Porque se nós somos da mesma constituição do universo, o universo é constituído por essa energia yin e yang, eu também sou constituído pela energia yin e yang. Então vamos ver no corpo humano o que é yin e o que é yang. Vamos lá. O que é yang no corpo humano? Já comecem a fixar isso em vocês, tá, gente? Já comecem a entender o que é yin e o que é yang em vocês. Tá bom? O que é yang no corpo humano? É externo. Então, toda a minha pele, toda a minha superfície é yang. A minha região dorsal, as costas é yang. Porção supradiafragmática
do umbigo para cima. Do umbigo para cima é yang. E as vísceras energéticas. Nós vamos falar na próxima aula sobre esquema Zhang Fu. O que é Zhang Fu? Até os órgãos, para nós tudo é órgão. Estômago, pâncreas, pulmão, coração, tudo é órgão, certo? Intestinos, tudo é órgão. Porém, o chinês dividiu isso, né? O chinês dividiu os órgãos também em energia yin e energia yang. Aqueles órgãos que têm energia yang, né? Eles chamam fu e é chamado de víscera. Então, para o chinês, víscera, fu tem energia yang. E depois eu vou falar para vocês. Já órgãos têm energia yin e são chamados de zhang. Zhang. Então, Zhang Fu, Yin e Yang. E vamos ver então o que é Yin no corpo humano. A região profunda, interna, né? Tudo que é meu, lá interno, dentro de mim, é Yin. A região central do meu corpo, a porção para baixo do umbigo, infradiafragmática, os 5 órgãos, né? Eles falam que a gente tem 6 vísceras e 5 órgãos. Então, tem 6 vísceras yang, fu. Eu tenho 5 órgãos yin, que é chamado de zhang. Né? O sistema sanguíneo também é yin. O sistema sanguíneo, gente, a gente chama de Xue. X-U-E. Xue. Xue, a gente vai ouvir muito falar disso. Xue é yin, é o sangue. É não só o sangue, toda a energia que envolve o sangue, tá? As energias vitais, como o Qi, né, que a gente viu lá atrás, os tipos de Qi, eles são Yang. Vamos ver nas doenças? Vamos ver as doenças. As doenças que são Yang. Então, é aquela doença agitada, forte, quente, seca, hiperfuncionante e aguda. Então, todas as doenças agudas, elas são yang. Vamos supor, estou andando para a rua, caí, quebrei um braço. Aquilo é yang. Aquela fratura é yang. Ou eu amanheci de garganta. Essa dor de garganta é yang. Já a pessoa que tem o diabetes é uma doença crônica. Então, é outra história. Vamos lá. Né? As doenças que são hiperfuncionantes, hipertireoidismo, yang. Vamos supor, uma diarreia é yang, né? Porque o intestino funciona demais. Aquela pessoa que está com o nariz escorrendo, começou a escorrer o nariz, está hiperfuncionante, é yang, né? O ouvido começou a escorrer cera, yang. As cólicas, yang. Uma cólica renal, é yang. É aguda, é rápido. A gente está aqui, daqui a pouco, pronto, tem uma cólica. Né? Essa cólica, ela é yang. As cólicas menstruais são yang. Né? Porque você deita bem, sabe que vai próximo da menstruação, no outro dia, pronto, parece uma cólica. Né? Isso é yang. Então, são doenças agitadas, forte, quente. A febre, ela é yang, porque é quente. E calor é yang. Né? Seca, né? Hiperfuncionante, né? Que funcionam demais. Por exemplo, os vômitos são yang. Agora vamos ver o que é yin? São aquelas doenças que são calma, fraca, fria, úmida
hipofuncionante e crônico, né. Então, sabe aquela dorzinha que você tem ali no ombro e fica 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias? É uma dor in. É aquela dorzinha que tá ali, não incomoda, mas você sabe que ela tá ali, né. Isso é uma dor in. Hipofuncionante, funciona pouco. Por exemplo, o diabetes. Meu pâncreas não funciona adequadamente, né. Então ele funciona devagar. Hipo, pouco. Então, é in. O hipotireoidismo, meu metabolismo funciona pouco, devagar, calmo, lento, né. É in. A anemia, né, é in, porque a anemia deixa você fraco, é uma fraqueza do ti do sangue, vamos falar assim, né. Então é in. Hã, aquelas tosses, a tosse seca, ela é yang, porque o seco é yang. Aquela a tosse com catarro, com muco, você está se expectorando, é umidade, excesso de umidade. Então é uma tosse in. A dor, gente, a dor, eu tenho como classificar também. O paciente chega no consultório, tô com uma dor no ombro. Como que eu vou saber se essa dor é yin ou se ela é uma dor yang? O yin é vazio, o yang é cheio. Então vamos lá, tô com dor no ombro, eu apalpo, ai, o paciente tirou, não deixa eu encostar a mão, ele retira, é yang. Por quê? Já tá cheio. Quando eu vou colocar pressão, opa, não, já tá cheio. É uma dor yang. Agora, ao contrário, o paciente chega com dor no ombro, eu coloco e aperto. Vou apertando, ele fala: "Ai, ai, gostoso, é aí que dói. Nossa, ai, mas tá gostoso". Sabe aquela dor que você aperta e alivia? Ela é yin, porque é uma dor vazia. Eu coloco pressão, ela se acomoda. Outro exemplo, uma dor que eu coloco o calor, uma compressa de água quente e me incomoda, me irrita. Mas se eu colocar gelo, ela fica boa. É uma dor yang, né. Agora, ao contrário, se é uma dor que eu coloco o gelo, porque já é frio, é yin, eu coloco mais gelo, né, aí é que, não fica tão bom. Mas eu coloco uma compressa de água quente, nossa, aí aquela dor vai embora, porque aquela dor é yin, é fria. Eu coloco o calor, equilibra. Lembre-se que tudo que nós falamos que é até agora, que a medicina tradicional chinesa é equilíbrio das energias, e qual energia? Yin e yang. O equilíbrio das energias yin e yang é que me adoece, é que me deixa doente, né. Então, aqui, gente, é a representação do yin e do yang. Vocês podem ver que está em perfeito equilíbrio, né? Está bem em equilíbrio. Isso aqui é o Tao. Tao vem do taoísmo, né? Que é uma filosofia, não é uma religião. O Tao é uma filosofia, é uma ética de vida, onde existem alguns preceitos que você segue esses preceitos para você ter equilíbrio na sua vida. Então, o Tao começa com o Yin e o Yang, tá? Equilíbrio. O Yang, claro, o Yin, escuro. Mas percebam que no Yin eu tenho uma semente de Yang, no Yang eu tenho uma semente de Yin. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Yin gera o Yang e o Yang
gera o yin. Então, embora sejam energias distintas, opostas, um depende da outra, um gera a outra. Então não existe uma pessoa só yin e não existe uma pessoa só yang. Eu posso estar yang naquele momento, eu posso estar yin naquele momento, mas eu tenho essas duas energias dentro de mim. E uma depende da outra. É do yang que nasce o yin, é do yin que nasce o yang. Aí, gente, para vocês melhorem compreender o que é yin e yang, a melhor compreensão, o melhor exemplo é o dia e a noite. O dia, ele é yang, ele é calor, ele é claro, ele é agitado, né? A noite é o contrário. A noite, ela é fria, ela é escura, ela é calma. Mas existe dia sem a noite? Não. Existe noite sem dia? Não. Precisa um terminar para o outro aparecer, né? É bem o que isso aqui diz, ó. Aqui eu tenho o dia total, né? E aí o dia vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, até que chega lá 6 horas da tarde. Aí começa o yang, né? Perdão, começa o yin. Aí o yin chega, que é a noite. A noite vai encaminhando, vai encaminhando. Aqui seria mais ou menos meia-noite, né? Aqui seria meia-noite. Aí vai descendo, descendo, descendo. Chega 6 horas da manhã. 6 horas da manhã começa o dia, que é yang. E assim vai. Então, existe uma semente do dia na noite, que é aqui, ó. Existe uma semente da noite no dia, que é aqui. Então, a melhor forma de vocês entenderem yin e yang como é, yin e yang, é entendendo o dia e a noite, usando o dia e a noite como exemplo. O seguinte, gente, tragam esse conceito de yin e yang para o conhecimento de vocês, porque todas as doenças nós vamos classificar em yin e yang, né? As doenças acontecem na energia dos órgãos. Os órgãos são yin e são yang, tá? Então, vamos começar agora a pensar em cima do yin e do yang. Vamos lá. No corpo humano, há órgãos de constituição mais fraca, que necessitam de proteção das vértebras e das costelas, são os órgãos que estão nos tórax. Eles são de número 5, né? Em número de 5, perdão. Então, vamos lá. Coração, pulmão, rins e baço pâncreas. A gente fala baço pâncreas, né? Porque o baço e pâncreas é junto, tá? A gente nunca na medicina tradicional chinesa separa o baço do pâncreas. Ele é um só. Esses órgãos que têm constituição fraca, né? Eles são assim, a estrutura deles são mais fraca, eles são yin. Então, quem são os meus, o zang, né? Zang significa órgão. Então vamos lá: coração, pulmão, rins, baço, pâncreas, e aqui não está aí, mas e o baço pâncreas, perdão, tá aqui. São esses 5. Eu ia falar do pericárdio, mas depois a gente fala dele mais para frente. Eles pertencem ao yin e seus pontos reflexos estão localizados na região ventral do corpo. Ao contrário,
as vísceras menos protegidas e de constituição mais forte, como o estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, vesícula biliar e útero, são de natureza yang, né? Porque tem uma estrutura mais forte. Então, são os Fu. Fu significa víscera, e víscera são yang. Isso. Então, quem são o Fu? Né? Os Fus, as vísceras, são o estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, vesícula biliar e útero. Viu como o chinês divide? Yin e Yang, tá? Os órgãos apresentam hiperfuncionabilidade, são classificados como Yang. Os que apresentam hipofuncionalidade são classificados como Yin. Aí, gente, marquem o seguinte. Eles têm uns apelidos para a gente fixar melhor. Aqueles que armazenam, têm hipofuncionalidade, armazena energia, que são o yin, órgãos, zang, eles são chamados de oficinas. Então, órgãos, yin, são chamados de zang, tem o apelido de oficina, de armazém, porque eles armazenam energias. Então, quais são esses zang? Quais são esses órgãos que armazenam energia? Coração, pulmão, rins e baço pâncreas. Já o Fu, ele é o contrário, né? Então, o Fu são as vísceras, tem energia yang. Eles são chamados de oficinas. Por quê? Porque eles transformam as energias, né? E quem são eles? Estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, vesícula biliar e útero. Então, vamos lá. Nós temos ali órgãos e vísceras. Órgão, yin, são chamados de zang e tem o apelido de armazém, armazena energia. Quais são eles? Coração, pulmão, rins e baço pâncreas. Depois nós temos as vísceras. As vísceras são yang, são chamados de fu. Tem o apelido de oficina. Por quê? Porque transformam a energia. Quem são eles? O estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, vesícula biliar e útero. As conclusões que os antigos chineses chegaram por meio dos estudos de observação são bastante significativas. Nos tratados de medicina chinesa, a teoria Yin-Yang já era extensa e aplicada. A teoria Yin-Yang abrange 3 itens. Nos estados de tranquilidade, o Yin e o Yang estão em harmonia. Yin e Yang equilibrado, em harmonia, né? Nos estados de agitação, o Yin e o Yang estão em desequilíbrio. O mesmo princípio aplica-se aos elementos. Haverá harmonia quando apresentarem um equilíbrio entre Yin e Yang, e agitação quando houver um conflito entre Yin e Yang.
Então, se eu yin e yang, equilíbrio. Se aonde tem uma aqui, meu relógio, vamos classificar como yang. Aqui, yin. Então, vamos lá. Se eu aqui está em equilíbrio, eu estou com saúde. Se eu tenho muito yang, eu tenho pouco yin. Então eu vou ter uma doença com calor, hiperfuncionante, aguda. Ao contrário, meu yang está aqui embaixo, meu yin está aqui em cima. Eu tenho também um desequilíbrio. Então eu vou ter uma doença crônica, hipofuncionante, úmida, fria. Qual é a função da acupuntura? Equilibrar o yin e o yang e promover a saúde novamente. Então, gente, se eu perguntar para vocês num exercício, o que é yin e o que é yang, né? A resposta correta são energias opostas que se completam. Exemplo, dia e noite, né? O que me causa a doença segundo a medicina tradicional chinesa? O desequilíbrio da energia yin e yang, certo? Em nenhuma substância observar-se-á o desenvolvimento e endurecimento se houver predomínio de yin ou de yang isoladamente, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Não existe só yin e não existe só yang. Em certas circunstâncias favoráveis, o yin poderá se transformar em yang e o yang em yin. Quando o yin estiver em excesso, o yang estará em depressão. Ao contrário, estando o yin fraco, o yang encontrar-se-á mais forte. O que isso nos quer dizer? Que, dependendo do meu estado, a minha doença que era yang, ela pode se tornar yin. Aqui, ó, yang se transformando em yin, ou yin se transformando em yang. Vamos lá. Eu tenho, vamos supor, eu amanheço com uma gripe, que ela é yang. Amanheci com febre, dor no corpo, né, agudo. Amanheci com essa gripe. Vai passando os dias, ela não melhora. Eu começo a ter uma dor de garganta, depois eu começo, lá pelo quarto, quinto dia, eu começo a tossir, eu começo a ter catarro no peito. O que aconteceu? Ela transformou de yang para yin. Ela começou superficial e aprofundou. Ela começou com todas as características yang, mas depois ela se transformou em yin. Mesma coisa pode acontecer com uma doença yin, né? Vamos supor, quem tem psoríase. Psoríase é uma doença crônica. Se é crônica, é yin. Mas tá ali. Eu tenho psoríase. Tô quieto. Tá tudo bem. Algo aconteceu, tive um choque térmico, eu tive um choque emocional, pronto. No outro dia, começa a me provocar ferida já na região do cabelo, no cotovelo, na região dos joelhos, né? Já começa a escamar, a pele resseca. Estava yin e se transformou em yang. Então, todas as doenças, elas podem estar num momento uma coisa e evoluir para outra. Ela pode estar yin e evoluir para yang. Vamos supor, o diabético está controlado, né? Está controlado. No outro dia, ele amanhece com tontura, com muita náusea, a vista meio estranha, né? Um cheiro
de maçã no hálito, um cheiro cetônico que a gente fala, vai ver o que acontece, a diabetes, pô, vai medir, tá lá 400, 500, né? Então estava yin e se transformou em yang, né? Pessoa que não tem nada, tá tranquila, tá bem, de repente, é, aí o yin se transformou em yang. A pessoa tá lá, ah, de repente sente um cheiro, foi abastecer o carro no posto, sentiu o cheiro, puf, me deu dor de cabeça. Na hora deu dor de cabeça. Pronto, yang. Os dias vão passando, essa dor de cabeça não melhora, não melhora, aí eu começo a doer só de um lado, começa a escorrer uma secreção para dentro do meu nariz, ora meu nariz fica obstruído, e eu vou ver, eu estou com uma sinusite. Então, era algo yang que se passou para yin, agudo e ficou crônico, certo? Então, sempre vai ter esse movimento entre as doenças. Ah, mas como que eu vou saber? A gente vai olhar o momento do paciente no consultório. Tá, você tem fibromialgia? Tem, mas está tranquilo? Está tranquilo. Tem dor? Não, não tem dor. Então ela é yin. Beleza. Ah, eu tenho fibromialgia. Eu vim aqui porque eu tô com dor. Muita dor. Então ela está yang. Mas eu sei que ela é algo yin. Ah, amanheci com torcicolo. Torcicolo é yang. Então sempre vou olhar o momento do paciente no consultório para eu fazer essa avaliação entre yin e yang, né? Para tratar. A natureza yin e yang de um elemento, a natureza yin e yang de um elemento é bastante relativa. Em certas circunstâncias, esses polos opostos podem se modificar, né? Os polos opostos podem se modificar, como o dia transforma a noite transforma em dia. Logo, sua natureza yin e yang também sofrerá alterações. E como já foi dito anteriormente, em circunstâncias favoráveis, o yin e yang poderá transformar-se em yin e vice-versa. Os tecidos e os órgãos do organismo do humano podem ser tanto yin como yang, de acordo com a sua localização e a sua função, tomando o corpo humano como um todo, a cabeça, a superfície, o tronco, os 4 membros que ficam do lado externo são yang, enquanto os órgãos, né, o Zhang Fu, que é a teoria que eu falei para vocês ali, que correspondem aos órgãos e vísceras na medicina moderna, são yin. A gente olhando, gente, eu consigo ir traduzindo, dividindo o yin e o yang como um todo, e também só uma parte. Se eu pegar todo o meu lado direito, ele é yin. Todo o meu lado esquerdo, ele é yang. Toda a minha parte de cima, só um minutinho, eu vou pegar aqui o Johnny e a gente vê isso melhor. Vou mostrar para vocês no boneco, que assim fica melhor da gente visualizar isso. Como eu havia falando para vocês, né? Eu posso dividir o macro e o micro em yin e yang. Vamos supor, né? Toda a minha região da frente, anterior, né? Ela é yin. Por quê?
Lembre-se o seguinte, eles falam outra teoria, né? O lado da montanha que pega sombra é yin, o lado da montanha que pega sol é yang. Imaginem também um casco de uma tartaruga. A parte que pega sol, que é a parte de cima, é yin, e a parte que fica no chão, perdão, a parte que pega sol é yang, e a parte que fica na sombra, fica no chão, é yin. Então, se eu virar como se fosse uma tartaruga, qual a parte que pega sol? A parte das costas. Então, a parte das costas é yang. Toda a minha região dorsal, do dorso, ela é yang. A minha região anterior, do tórax, abdômen, é yin. O meu lado esquerdo, ó, lado esquerdo, na tela vai aparecer invertido para vocês, tá? Mas o lado esquerdo é yang, o lado direito é yin. A porção de cima, supradiafragmática, para cima do meu diafragma, para cima do meu umbigo, é yang, para baixo, ela é yin. Mas eu posso fazer isso só com o meu braço, né? Por exemplo, ó, a região do meu braço está para cima é yang. A região do meu antebraço é yin, porque está para baixo. O lado de fora do meu braço, esse lado aqui que pega sol, é yang. O lado de dentro fica na sombra, é yin. Eu posso fazer isso só com o meu dedo. Só com o meu indicador, né? Aqui, ó, dessa junta para cima, yang, dessa junta para baixo, yin, né? O lado esquerdo, yang, o lado de dentro, ó, fica na sombra, yin, certo? Eu posso fazer só com a minha região, a parte de cima do dorso da minha mão, yang, a parte de baixo, yin. E eu posso fazer só com essa pontinha aqui do dedo, né? Então, ó, só essa ponta do meu dedo, a parte de cima é yin, a parte de baixo, yang, lado direito, yin, o lado esquerdo, yang, o lado dorsal, yang, o lado ventral, né? Ou palmar, no caso aqui da mão, yin. Então, eu posso ir dividindo o meu corpo humano em várias porções yin e yang. Vamos dividir só a cabeça, né? Se eu dividir daqui para cima, yang, daqui para baixo, yin. Lado direito, né, que vai aparecer invertido no vídeo para vocês, né? Lado direito, yin, o lado esquerdo, yang, né? Aqui, eu dividi assim, a região da face, yin, a região da nuca, yang. Então, e assim eu vou dividindo o meu corpo, né? Eu vou subdividindo tudo. Vamos pegar a perna? Lado de fora, que pega sol, yang. Lado de dentro, yin. Para cima do joelho, alto, para cima, então, yang. Para baixo do joelho, yin. Né? Assim eu posso fazer com o meu pé. Se eu dividir aqui, né? Para cá, yang, para o lado dos dedos, yang, para o lado do calcanhar, perdão, do lado dos dedos, yin, para o lado do calcanhar, yang. Se eu dividir ele ao meio, o lado de fora que pega sol, yang, o lado de dentro, yin. A região aqui, né, do peito do pé,
é yang, pega sol, a região da sola do meu pé, yin. E assim eu vou dividindo o meu corpo todo. Então, os, o, é, deixa eu só voltar aqui, para não vou sair dessa tela aí. Então, o que está por fora, numa divisão macro, toda a minha superfície externa, numa divisão maior, macro, ela é yang. Tudo que está dentro é yin. Mas aí eu vou começar a dividir. O que eu tenho dentro de mim? Órgãos e vísceras. Aí eu vou começar a dividir esse órgão e víscera em yang, assim como eu fiz com a minha cabeça, assim como eu fiz com o meu dedo, assim como eu fiz com o braço. Né? Ah, só o olho eu dividiria em yang, né? A parte clara do meu olho, yang, a parte escura do meu olho, yin, e aí vai. Então eu posso ir dividindo desde o macro até até o micro, yin e yang. Né? Então é exatamente aqui isso que fala aqui. Né? A superfície do tronco, os 4 membros, os lados externos são yang. Tudo de fora é yang. E o que está dentro é yin, numa macro divisão, né? Entre yin e yang. Entre yin e yang. Mas eu posso pegar esse macro, transformar em micro e ir dividindo. E ir dividindo em yin e yang. Até uma célula eu consigo dividir em yin e yang. Um átomo eu consigo dividir em yin e yang. Né? O que está fora, os elétrons ali circulando fora, né, do átomo, ele é yang, e o que está dentro, o núcleo, é yin. Então, eu divido desde o macro ao micro entre yin e yang. Analisando a superfície corpórea e os 4 membros do dorso, esse é yang. O abdômen e o peito é yin. A parte lateral de um membro, está do lado de fora, né? O seu lado medial é yang. O seu lado medial, que é de dentro, né, é yin. Analisando os órgãos, zhang, fu, vísceras, como sua principal função de condução e digestão de alimentos, são yang, né, que é o quê? Principal condução de digestão e alimento. Estômagos, intestino, a bexiga, vesícula biliar, né, são yang. E ao passo que os órgãos zhang, cuja principal função é armazenar e controlar a energia corpórea, são yin. Lembra que eu falei para vocês? Oficina e armazém. Quem é armazém? Armazena os órgãos, que são yin, que são zhang, né? Coração, pulmão, rins e baço pâncreas. Quem é as oficinas, né? Que transformam as energias? São o zhang, as vísceras, yang, estômago, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, vesícula biliar e útero. Os órgãos Zhang Fu podem ser novamente divididos em yin yang, por exemplo, o yin e o yang dos rins. Então, se eu pegar só o rim, né, que ele é yin, eu posso dividir essa porção entre yin e yang também. Por exemplo, toda a minha cabeça ela é yang, porque ela está para cima. Mas eu posso dividir minha cabeça em yang. Mesma coisa eu posso fazer com um órgão. Um estômago que é yang, o estômago que é yang, eu posso dividir ele entre yin e yang. O yin e o yang do estômago e etc. Em resumo, independente do seu grau de complexidade, os tecidos, estruturas e funções do organismo humano sempre poderão ser generalizados e explicados pela relação yin e yang.
Então, independente do que seja, a gente consegue explicar como o corpo funciona observando a energia yin e yang. A relação de interdependência entre o yin e yang significa que cada um deles existe na presença do outro. Cada um deles existe na presença do outro. Ó, o yin existe na presença do yang, e o yang existe na presença do yin. Ah, sendo que nenhum deles pode existir isoladamente. Não teríamos dia se não houvesse a noite, não teríamos frio se não houvesse calor. Portanto, podemos concluir que yin e yang estão ao mesmo tempo em oposição e interdependência. Eles são opostos, mas funcionam juntos, né? Que eu falei para vocês. Qual a melhor definição para o yin e yang? Energias opostas que se completam. Qual o melhor exemplo? Dia e noite. Só para não esquecer, se eu perguntar num exercício, por exemplo, o que me causa doença segundo a MTC? O desequilíbrio entre as energias Yin e Yang. Portanto, podemos concluir que Yin e Yang estão ao mesmo tempo em oposição e interdependência. Em atividades fisiológicas, a transformação das substâncias em função ou vice-versa está encerrada na teoria da interdependência de relação do Yin e Yang. As substâncias que são Yin têm função Yang, pois a matéria-prima é a base do produto, enquanto o produto é o reflexo da matéria-prima. Apenas quando há substratos nutritivos amplos é que os Zhang Fu funcionarão bem, né? Então, vai ter que ter, eu vou ter que ter alimentação Yin, eu vou ter que ter alimentação Yang, eu vou ter que ter o sangue que é Yin, eu vou ter que ter o ar que é Yang, tudo isso funcionando dentro de mim para manter esse equilíbrio. E apenas a coordenação e o equilíbrio entre a substância e a função são garantias vitais das atividades fisiológicas, né? Quando isso estiver tudo bem, eu vou estar bem também. A relação de influência e transformação entre Yin e Yang. Dentro de uma substância, os elementos Yin e Yang não são fixos, mas estão em constante mutação. Perda ou ganho de um elemento terá repercussão direta e complementar no outro. Quando há um aumento do nível de Yin, comparativamente, o Yang estará em depressão. Por exemplo, quando o Yin estiver no nível mais baixo, o Yang estará mais alto. Para realizar as atividades funcionais do organismo, tem necessidade de consumir certas substâncias nutritivas. Haverá, então, um gasto de Yin e um aumento de Yang. Então, vamos ver isso aqui, o que que acontece, né? Deixa eu colocar uma figurinha aqui para vocês entenderem isso melhor. Aqui. Aqui é o equilíbrio, correto? Equilíbrio entre Yin e Yang. Olha lá, o Yin em azul e o Yang em vermelho, né? Aqui está em equilíbrio, está tudo certo. Isso eu estou com saúde. Porém, olha o próximo quadro. Se eu tenho um excesso de Yin, eu tenho uma deficiência de Yang. Vamos lá ao contrário. Se eu tenho um excesso de Yang, eu tenho uma deficiência de Yin, porque um acaba consumindo o outro. Então vamos lá. Meu relógio, Yang, né? Aqui. Então, por algum motivo, o meu Yin começou a baixar. Meu Yang automaticamente aumenta. Vamos supor, não bebi água. Passei o dia inteiro sem beber água, ou vamos pensar assim, eu desenvolvi uma hidrofobia, né?
não consigo beber água. Aí eu vou deixando de beber água, né? A água é yin, é uma substância yin, esse, a qualidade do meu yin vai baixando e o meu yang vai aumentando. Então, vou começar a ter boca seca, a ter constipação, as fezes ressecadas, seco é yang, né? Eu vou começar a ter a pele quebradiça, ressecada, falta umidade, oleosidade na pele. Eu vou começar a ficar desidratado, né? Por quê? Porque estou muito yang. Vamos pegar o contrário, né? Eu tenho aqui yin. Eu começo a comer muito doce. Doce é yin, né? Vou comendo doce, 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 doce. O meu yin vai aumentando, o meu yang fica aqui. Então, eu começo a prejudicar o meu baço pâncreas, né? Meu baço pâncreas, ele é yin, ele passa a não funcionar adequadamente. Ele não começa a produzir insulina, que é yang. Eu começo a ter muito açúcar no sangue. Então, o normal é o equilíbrio, né? É o equilíbrio entre yin e yang. E aí, gente, existe como que eu aí vocês vão me perguntar, né? Como que eu equilibro, né? Como que eu vou promover o equilíbrio? Eu vou inserir agulhas em determinados pontos do meu corpo e vou fazer um estímulo nessa agulha. O estímulo de tonificação e o estímulo de sedação. Se está muito yang, eu cedo. Está muito yin, eu tonifico. Então, existem os movimentos de tonificação e sedação. Vamos pensar assim. Em casos de excesso, está excesso de yin ou excesso de yang. Eu cedo para baixar. Está com deficiência de yin ou deficiência de yang. Eu tonifico para aumentar. E aí nós vamos ver nas técnicas, tem vários tipos de técnica. Aqui é mais usado, eu insiro a agulha e giro no sentido horário a agulha. Eu girando no sentido horário, eu estou tonificando. No sentido anti-horário, eu girando no sentido anti-horário a agulha, eu estou sedando. Então, recapitulando, se eu tenho excesso de yin ou de yang, eu tenho que sedar. Se eu tenho deficiência, eu tenho que tonificar. Isso é o que eu quero que vocês saibam agora. Tá? Depois, nós vamos aprender as técnicas de sedação e tonificação. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que o equilíbrio de yin e yang é que me promove a saúde. Se eu tenho um desequilíbrio para mais ou para menos, eu vou ficar doente. Se eu tenho excesso de yin ou excesso de yang, eu tenho que sedar isso, eu tenho que abaixar isso, porque está muito. Agora, se eu tenho deficiência, eu tenho que tonificar, eu tenho que aumentar isso. Se eu tenho deficiência de yin ou deficiência de yang, eu tenho que aumentar isso. Tá bom? Vamos voltar lá pro quadro. Oxe.
Eu apertei errado aqui, me perdoe. Não, foi certo. Então vamos lá. Quando há um aumento do nível, perdão, a relação entre influência e a transformação entre yin e yang. Dentro da substância, os elementos yin e yang não são fixos, mas estão comumente em mutação, né? Está sempre mudando. A perda ou ganho de um elemento terá a repercussão direta dentro de outro. Quando há um aumento no nível de yin, comparativamente, o yang estará em depressão, né? Aumentou yin, o yang desce. Por exemplo, quando o yin estiver no nível mais baixo, o yang está mais alto, que eu mostrei ali para vocês. Para realizar suas atividades funcionais, o organismo tem necessidade de consumir certas substâncias nutritivas. Haverá um gasto de yin e um aumento de yang, né? O yin sobe, o yang desce. Por um outro lado, o processo de formação e armazenamento de certas substâncias nutritivas dependerá, obviamente, das atividades funcionais do organismo e de um aumento de yin, em detrimento de yang. Em condições normais, há um relativo equilíbrio, porém, em condições anormais, podemos ter uma depressão ou um excesso dos elementos yin yang, como eu mostrei para vocês aqui agora, naquele gráficozinho. Surgirão, então, distúrbios e enfermidades no organismo. Então, era o que eu já vinha falando desde lá de trás. O que me causa a saúde é equilíbrio entre o yin e yang. E o que me causa doença é a, o distúrbio, o conflito de yin e yang, esse desequilíbrio entre yin e yang. Como, por exemplo, citaremos a síndrome de frio. Nesse caso, há um excesso, há yin em excesso, que consumirá o yang, ou uma fraqueza do yang que induzirá o predomínio do yin. A síndrome de calor, há um predomínio do yang forte que consumirá parte do yin. A síndrome de calor, na síndrome de calor ou de frio, os fatores preponderantes pertencem ao tipo Xi, que é excesso, enquanto os fatores de perda e da resistência geral pertencem ao Xie, que é redução. Xu, deficiência, Xi, excesso. Vamos esquecer a nomaiada chinesa, senão a gente fica maluco. Deficiência ou excesso, tá bom? Xi, redução, Xu, deficiência, Xi, excesso, são dois princípios diferenciação de síndrome. Xu, deficiência, implicará na baixa resistência do organismo. Então, se tem lá deficiência de yin ou deficiência de yang, o organismo vai ter baixa resistência. Ou insuficiência de certos materiais, de certos nutrientes, né? De certos materiais. O Xi, excesso, indica uma condição patológica em que a etiologia exógena é violenta, enquanto a resistência geral do organismo está apenas no mesmo nível. Então, né, as, 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 os excessos de yin ou de yang, né, é uma condição que vem de fora, exógeno. Peguei muito sol, tive uma insolação. Peguei muito vento ou muito frio, tive uma gripe, né? São fatores. Frio, yang, excesso de, perdão, frio, yin, excesso de yin, excesso de calor, yang, né? Então, excesso de um ou de outro. As síndromes de calor e frio são diferentes quanto à natureza, consequentemente, os princípios de tratamento também o serão. Assim, para síndromes tipo Xi, excesso, utilizaremos o método de redução, sedação, tá? Que é Xie. A gente fala em excesso, seda.
Enquanto nas tipo Shu, deficiência, aplicaremos o método de reforço, Bu, que é tonificação. Então vamos tirar os nomes chineses e vamos entender. Excesso, eu cedo. Vamos usar a linguagem que a gente usa em consultório, né? Na prática, no dia a dia. Não com a literatura a gente se perde muito. Está em excesso de yin ou excesso de yang, eu cedo, eu uso a sedação. Está em deficiência de yin ou de yang, eu uso a tonificação. Partindo assim do princípio que as doenças são decorrentes de um desequilíbrio entre yin e yang. Todos os métodos de tratamento devem visar a restauração do equilíbrio entre esses elementos. Então, eu posso usar moxa, eu posso usar ventosa, eu posso usar agulha, eu posso usar acupressão, eu posso usar eletro, mas sempre visando restabelecer esse equilíbrio. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção no que é yin, no que é yang, porque eu tenho que saber qual é a condição que o paciente está naquele momento, se ele está yin ou se ele está yang, para eu saber equilibrar, para eu saber sedar ou tonificar. Na acupuntura, os pontos que se localizam no lado direito devem ser utilizados nas doenças para o lado do corpo esquerdo e vice-versa. Isso é uma teoria que chama pontos chus antigos, que eu vou trazer para vocês também, em que o lado direito cura o meu lado esquerdo, né? O meu lado esquerdo, ele é yang. Então, para equilibrar, eu uso o lado yin. Eu posso tratar alto e baixo. Alto e baixo. Né? Eu estou com problema nos meus pés, então eu pego nas minhas mãos. Né? Estou com problema no meu joelho, eu uso o meu cotovelo. O cotovelo é alto, a gente dividir no macro, né? Alto, yang, está no meu braço para cima, yang. As minhas pernas são yin. Né? Então, eu uso o cotovelo para tratar o joelho, porque o joelho é yin, eu estou usando algo yang. Então, eu posso usar essa técnica. É uma técnica, tá, gente? Uma das técnicas. Tratar o direito para curar o esquerdo e vice-versa, tratar o alto para curar o baixo e vice-versa, sempre usando o princípio do yin e do yang. Os pontos da porção baixa podem ser utilizados para tratamento de alguma doença na porção superior do corpo e vice-versa. Todos esses métodos baseiam-se em conceitos de que o corpo é um todo. Ele é yin, composto por yin e yang, mas isso aqui é um todo. Isso aqui é o Tao. O Tao é um todo. É o equilíbrio entre o yin e yang que gera esse todo. E o objetivo da acupuntura é justamente o reajuste da relação yin-yang, promovendo assim uma melhor circulação do Qi, que é a energia, que é yang, e do Shui, que é o sangue, que é yin. Né? Energia e sangue circulando yin-yang em equilíbrio. Em certas circunstâncias, em certos estágios do desenvolvimento, o yin e o yang de uma substância poderão se transformar em seus opostos, em yin, em yang, em yin e respectivamente. Foi o que eu já falei para vocês, né? Às vezes, o yang transforma em yin e o yin transforma em yang. O dia se transforma em noite, a noite se transforma em dia. Essa intertransformação ocorrerá se houver condições favoráveis, tanto da substância em questão como o meio externo que o envolve. Então não vai transformar do nada, precisa algo acontecer. A intertransformação entre yin e yang segue a seguinte regra, de acordo com o Neijing. Neijing é o tratado de acupuntura escrito pelo Imperador Amarelo. Deve existir quiescência depois de uma mudança abrupta
o yang extremo transformar-se-á em yin. E a geração de um elemento é justamente a transformação e a degeneração de um elemento é causada por transmutação. Isso é exatamente o pensamento do velho provérbio chinês. Uma vez atingindo o certo limite, a mudança para o lado oposto é inevitável. Imaginem vocês subindo uma serra. Obviamente, vocês vão ter que descer. Então, né, eu vou consumindo energia. Eu estou hidratado. Mas eu, ao longo do dia, eu vou consumindo energia, eu vou consumindo, eu vou chegando a um ponto em que essa água vai se extinguir. Eu preciso beber água e hidratar novamente. Então, a secura vai chegar num grau, e eu vou hidratar e ela vai descer, e assim vai indo, né? Então, essa analogia, eu como, né? Tô cheio, o meu corpo vai retirar a energia, vai retirar os nutrientes, daqui a pouco vai ficar vazio, né? E se eu deixar vazio, vai ficando yin. Eu comi, ele tá cheio, tá yang, né? Tava vazio, eu enchi, ficou yang. Foi fazendo a digestão, ele foi ficando yin. Então, né? Um se transforma no outro. Após atingir um certo ponto, é inevitável ter uma outra reação. Eu subi o morro, automaticamente eu tenho que descer. A intertransformação do yin yang é uma lei universal que governa o processo de desenvolvimento e a mudanças das substâncias em geral. A alteração das 4 estações do ano é um bom exemplo. A primavera começa quando o gelado do inverno atinge o seu auge. O frio outono chega quando o calor do verão atinge o seu clima. A mudança na natureza das doenças é um outro exemplo. O paciente que apresenta febre alta numa doença febril aguda pode sofrer uma repentina queda de temperatura, né? Tá com febre, mas a pessoa está tremendo de frio, né? Vocês já viram isso? Mas está com febre, está com frio. Acompanha palidez, extremidades frias e pulso fraco. Essas mudanças indicam que a natureza da doença está mudando de yang para yin. E o tratamento desse paciente terá, obviamente, o seu curso mudado de acordo com a evolução da doença. Por isso que eu falei para vocês. Ah, mas o paciente chegou aqui, ele tem fibromialgia. Fibromialgia é crônico, se é crônico é yin. Ele está com dor. Então eu vou ter que tonificar? Não, eu tenho que olhar o momento da doença dele. Curso da doença. Eu sei que é uma patologia yin, mas ela está naquele momento yang. Ela é yin, mas está nesse momento que chegou no consultório yang. Então o que eu tenho que fazer? Está com excesso. Eu tenho que sedar, baixar esse. Aí eu vou começar a fazer protocolos para a parte crônica dessa doença. O que foi exposto acima é uma pequena introdução à teoria do Yin Yang com os exemplos para ilustrar a sua aplicação na medicina tradicional chinesa. Resumindo, as relações de interdependência, interconsumo
intertransformação de Yin e Yang podem ser sumarizadas como as leis das unidades de oposição. Além do mais, essas quatro relações entre Yin e Yang não são isoladas uma da outra, né? Mas interconectadas, uma influenciando a outra e cada uma delas sendo a causa dos efeitos das demais, né? Eu vou dar uma lida agora para vocês aqui num PDF, um texto, só para a gente reforçar, que está mais simplificado, para a gente reforçar, perdão, não é, só para a gente reforçar isso de uma forma melhor a teoria do Yin e do Yang. Teoria do Yin e do Yang. A partir da energia única, o Qi, que a gente viu na aula passada, temos uma diferença entre duas energias, Yin e Yang, que são ao mesmo tempo opostas, mas complementares. Assim, o capítulo 42 do Tao Te Ching descreve a criação do mundo. Tao Te Ching é o livro do taoísmo, tá? O Tao deu origem a um. Um deu origem a dois. Três deu origem a 10.000 seres. Os 10.000 seres carregam o Yin nas costas e abraçam o Yang. O significado das palavras Yin e Yang são o lado ensolarado e o lado ensombrado, respectivamente, da mesma montanha. O lado que pega sol, Yang, e o lado que pega sombra, Yin. Todos os fenômenos da natureza são constituídos pelo movimento de transformação dos dois aspectos do Yin e do Yang, como o dia e a noite. Eu já falei para vocês, né? O claro e o sombrio, o calor e o frio, a atividade e o repouso. A teoria Yin Yang classifica fenômenos e manifestações segundo os vários critérios dentro dele, conforme caracteres físicos. Tudo que é animado, movimento, exterior, quente, luminoso, funcional, tudo que corresponde à ação é Yang. Tudo que está em repouso, tranquilo, interior, descendente, frio, sombrio, material, tudo que corresponde a uma substância, matéria, é Yin. Conforme a natureza da manifestação, o céu está no alto, assim é Yang. A terra, por estar embaixo, é Yin. A água é de natureza fria e escorre, é Yin. O fogo é de natureza quente, suas chamas se elevam, é Yang. Conforme as transformações, em princípio, o Yang se transforma em Qi e o Yin se transforma em matéria. Então, o Qi, a energia, ela é Yang. Como a gente falou, o Shui, que é matéria, ela é Yin. O fato de pertencer a Yin ou Yang é relativo, pois, por um lado, o Yin pode se transformar em Yang e vice-versa. Por outro lado, todos os fenômenos podem se fragmentar em partes Yin, em partes Yang. Por exemplo, o dia é Yang, mas amanhã é Yang dentro de Yang. À tarde é Yin dentro de Yang. Deixa eu explicar isso para vocês. Olha, aqui eu tenho 6 horas da manhã. A gente fala, né, que é o Yin dentro de Yang. Yin dentro de Yang, correto? Por quê? Porque está começando a clarear o dia.
parece que não está meio de noite, mas também não está meio de dia. A gente fala que é o yin e no yang. Aqui está meio-dia, só tem yang, ó, né? Nessa região aqui, ó, só yang. Então a gente fala que é yang dentro de yang. Aqui eu já tenho o yang entrando em yin, né? Olha, o yang entrando em yin. Aí mesma coisa. Deu ali 6 horas da tarde, não está nem claro e nem escuro. Aí a gente fala que é o yang ainda dentro de yin, porque a gente sabe que vai escurecer, mas ela tem uma porção de yang. E aí vai vindo a noite, meia-noite, tudo escuro, yang, aí começa a diminuir, tudo yin, né? Meia-noite, escuro, tudo yin. Aí começa o yin a diminuir. Então o yin vai encaminhando para o yang. Então é isso que está falando aqui, essa relação em que pode ter, né? Todos os fenômenos podem se fragmentar em partes entre yin e yang. Aqui embaixo, nesse gráfico, está o esquema do Bagua. Que é o Bagua, né? Quem estudou aí Feng Shui sabe disso aqui, que vem do I Ching, que é um oráculo, né? São as moedas que você joga, e tem isso aqui, Yin e Yang, tudo baseado no Yin e Yang. E isso foi extraído do casco de uma tartaruga. Por isso que a tartaruga, casco, né? Fica para cima é Yang, fica para baixo é Yin. Então, a gente vê que 3 linhas, as linhas retas, contínuas, é Yang, as linhas partidas são Yin. Então, ó, o céu, só Yang, 3 linhas cheias. A Terra, 3 linhas partidas, é Yin. Mas aí todo o outro resto é composto de Yin e de Yang. O lago tem 2 linhas Yang e uma Yin. O vento, né? Também tem 2 linhas Yang e uma partida mais invertido. E assim vai o fogo e a água, o trovão e a montanha. Pode ver que é tudo o inverso ali um do outro, né? Isso aqui, gente, isso chama trigramas, né? Essas linhas são trigramas. Agora existe uma acupuntura que está sendo resgatada, uma técnica de acupuntura que está sendo resgatada lá da China, quase que pré-histórica, vamos falar assim. Acharam múmias chinesas em que no local do ponto de acupuntura tinham tatuado esses trigramas. Então, quando vocês ouvirem falar em acupuntura de trigrama, é isso. Estão trazendo de volta essa técnica de acupuntura, em que determinados pontos de acupuntura eu desenho o trigrama. Então eu desenho ou 3 linhas retas, ou 3 linhas contínuas, né, que representam o yin e yang. Eu preciso tonificar, eu desenho 3 linhas retas, que é yang. Né? Preciso tonificar, está yin demais, está em excesso. Está em depressão? Perdão, está em depressão, eu preciso tonificar. Então, eu desenho lá 3 linhas retas. Está em excesso, eu preciso sedar. Eu desenho 3 linhas partidas. Né? Então, estão desenhando em cima dos pontos da acupuntura. Isso chama-se acupuntura de trigrama. Entendendo-se que a doença é o resultado do desequilíbrio entre yin e yang, os métodos de acupuntura visam reestabelecer o equilíbrio dos 2 elementos. Tem que equilibrar. Tá muito para ou está em excesso ou está em deficiência. Precisa equilibrar. Equilibro isso com agulha, com moxa, com ventosa, com acupressão, massagem, com o trigrama, estimulando os meridianos, estimulando o Qi que circula nos meridianos. As doenças que possuem características yang são agitadas, fortes, quentes, secas, hiperfuncionantes e agudas. As que possuem características yin são calmas, fracas, frias, úmidas
hipofuncionante e crônica. Na medicina tradicional chinesa, o corpo humano é dividido com a teoria do Yin e do Yang. Então, o interior do corpo, os órgãos que são os Zang, né? Fígado, coração, baço. Era o fígado que faltava lá. No livro não tem fígado, mas tá. O fígado é Zang, é Yin. Fígado, coração, baço, pâncreas, né? Pulmões e rim. Útero, ossos, medula, o lado direito do corpo, o lado anterior ventral do corpo, a região infradiafragmática, palmar das mãos, plantas dos pés, membros inferiores, tronco, tudo isso é Yin. Aqui tem um erro vou até tirar já, nesse PDF aqui. O útero, ele é Yang. Vou até editar para colocar para vocês aí, que aí quando eu compartilhar, já vai estar aqui. As partes Yang do corpo são músculos, peles, tendões e ossos, o lado esquerdo do corpo, região supradiafragmática, parte posterior do dorsal do corpo, parte dorsal das mãos, calcanhares dos pés e os membros superiores são Yang. Aqui, gente, eu tirei o útero, por quê? Porque o útero faz parte daquele macro, tudo que está dentro, né? Está dentro é Yin. Mas para não confundir a cabeça de vocês na hora que a gente estiver falando de Zhang Fu, tá bom? Não na hora que a gente estiver falando de Zhang Fu, mas lá falou que era Yin, agora aqui está falando que é Yang. Não. Está fora Yang e o que está dentro é Yin. Depois que a gente vai dividir, né, em Zhang Fu. Aqui tem um gráficozinho aí para vocês verem, né? O que é Yin é calmo, com as características da pessoa, né? A pessoa que é calma, fala pouco, dorme muito, é pálido, digestão lenta, pressão baixa, sente muito frio, extremidade do corpo frio, é tudo Yin. A pessoa que é Yang, né? É uma pessoa agitada, fala muito, dorme pouco, é corado, aquela pessoa mais com a cara mais vermelha, né? Tem pressão alta, sente calor, extremidade do corpo, é uma pessoa com características Yang. Também tem um outro gráficozinho, mas vai explanar mais sobre o Zhang Fu, que a gente vai ver na próxima aula melhor. Na medicina tradicional chinesa, a dor pode ser classificada em Yang de acordo com as suas características. A dor profunda é a dor Yin. Lembra? Eu falei profundo, vazio, coloco pressão, tá bom. Dor profunda, penetrante, latejante, sensação de frio, fraqueza, cansaço, pior à noite e no frio. Responde melhor ao calor, à massagem, à pressão. Aquela dor que eu faço massagem fica bom, que eu coloco pressão fica bom, que eu coloco calor fica gostoso. Ela é Yin. Pode ser associada com sintomas como náusea, diarreia e transpiração fria. A dor Yang é uma dor aguda, lacinante e pulsátil. A dor que pulsa, né? Lacinante, que é muito forte. Sensação de calor, vermelhidão e inchaço. Piora durante o dia e no calor. Responde melhor ao frio, em repouso e medicamentos anti-inflamatórios. Pode estar associada com irritabilidade, insônia, palpitação. Exemplos: dor de cabeça, dor de dente, dor muscular, queimaduras. Tudo isso é Yang. Na medicina tradicional chinesa, a teoria Yin e Yang é utilizada para diagnosticar e tratar doenças. De acordo com essa teoria, a saúde é mantida
quando há um equilíbrio entre os princípios yin e yang. Quando esse desequilíbrio é perturbado, surgem as doenças. Inter-relação entre yin e yang. Oposição. Yin e yang são opostos, mas se complementam. Uma não pode existir sem o outro. Interdependência. Yin e yang depende um do outro para sua existência. Transformação. O yin e yang pode se transformar um no outro. Consumo mútuo. O yin e yang se consomem mutuamente. Exemplos de inter-relação entre yin e yang no corpo humano. Os órgãos yin, né, são o zang, e os órgãos fu, que são as vísceras. Os órgãos zang, fígado, coração, baço, pulmões e rins são responsáveis pelas funções do corpo, enquanto os órgãos fu, vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga são responsáveis pelas funções externas. O sangue é yin e o qi é yang. O sangue é a consequência o sangue é a substância nutritiva que circula pelos vasos sanguíneos, enquanto o qi é a energia vital que circula pelos meridianos de acupuntura. O calor é yang, o frio é yin. O calor é necessário para manter as funções corporais, enquanto o frio é necessário para regular a temperatura corporal. A teoria em Yang é uma ferramenta valiosa para entender a saúde e a doença. Ao compreender a inter-relação entre Yin e Yang, podemos identificar desequilíbrios que causam doenças e tomar medidas para restaurar. Então aí tem o gráficozinho que eu coloquei para vocês e as referências aí desse material que a gente tirou. Essa aula estendeu um pouco mais, né? Mas é a duração de uma aula presencial, 1h30, mas é que eu tinha que explicar bem para vocês a teoria do Yin e do Yang, tá bom? Para que vocês entendam bem isso, porque é a base da medicina tradicional chinesa. A base da acupuntura é o entendimento entre o Yin e o Yang, o Zeng Fu, que a gente vai dar na próxima aula, e a teoria dos 5 elementos. Tá bom? São esses 3 pilares da medicina tradicional chinesa, certo? Então, nos vemos na próxima aula. Se ficou com dúvidas, por favor, me falem, tá bom? Não deixem as dúvidas passarem. Tchau, gente.